Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero para que todos vocês estejam bem. Este vídeo que eu estou fazendo é uma atualizações que eu fiz sábado passado, só que eu esqueci de ligar o compartilhamento de tela, compartilhar a tela, então eu vou estar refazendo, né, mostrando agora a tela. Então vou estar dando uma resumida. Então deixa eu aqui mostrar os temas que foram abordados. A poeira espacial, luz zodiacal, é registrado sobre o rio Colorado. Coreia do Sul dispara 90 mísseis e não consegue abater drone norte-coreano. Então aqui duas matérias interligadas revelam o que era objeto não identificado que entrou na Coreia do Sul desde o norte. Então, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eu deixei um mapinha aqui para a gente ver bem onde que é essa região. Neste exato momento, 3 mutações benéficas estão ocorrendo com seres humanos. Descubra quais são elas. Então, são 3 mutações, matérias aqui recentes, pesquisas, né, que as pessoas fazem, ou descobertas. Estamos aumentando a densidade óssea, então o foco é esse aqui. Essas demais, estamos criando resistência a doenças cardíacas, estamos criando resistência à malária. Claramente, o ser humano ele vai se tornando mais resistente a doenças, mas essa aqui é a mais interessante, a mais importante. Aumentando a densidade óssea. Novos fones têm tradutor em tempo real e rastreamento fitness. Então aqui na tecnologia estão inventando, né? Eu não diria inventando, mas desenvolvendo, porque eu acredito que esse pessoal não inventa nada, né? Eles copiam de fora. O que eu chamo a atenção aqui é que vários livros de ufologia de pessoas contatadas que relatam, contam seus relatos, elas contam que o ser que recepciona ela, às vezes ela não está entendendo nada, vai lá, coloca um aparelhinho aqui, ou segura na mão, né? Ou bota no ouvido mesmo e consegue ouvir o que o ser está falando. Então nós estamos caminhando para esse nível de tecnologia. Adolescente com síndrome de cadáver ambulante viveu 3 anos achando que estava morta em estado de decomposição. Então vou falar um pouquinho também sobre essa matéria. É uma matéria interessante, é uma síndrome curiosa também. Então aqui não é a cara da pessoa, é um Photoshop. Fizeram aqui só para ilustrar a matéria. 1885, ano em que nevou em Minas Gerais. Então aqui um fato desconhecido para muitos de nós sobre neve em Minas Gerais, ali e até em partes do Rio de Janeiro. Então comentar sobre essas matérias. Então agradeço aí você que acompanha. Sinto não fazer ao vivo, né? Eu estou fazendo essa experiência aqui de fazer offline, já que eu estou regravando. Estou regravando e recomentando, né, os temas aqui, mas por causa de ter esquecido de mostrar. Então agora estou mostrando, então, para as pessoas que já viram, né, elas podem ver de novo. Então vamos lá. Poeira, luz zodiacal é registrado sobre o rio Colorado. Então o foco aqui é sobre esse tempo de mudanças que estamos vivendo, né? Talvez não muito perceptível para muitos, né? As maioria das pessoas não se dão conta, mas eu acho que estamos até de uma forma até bem acelerada, né, vivenciando isso. Então nós temos que ir prestando atenção aos pequenos detalhes, né, e sair um pouco das distrações que a Matrix, que o velho sistema ainda coloca. Porque é normal nós nos apegamos a essas distrações, né, seja que nível for. Então nós temos que sair um pouco disso, né, e começar a olhar as coisas novas, olhar o diferente. E os sinais estão aí, não só nos céus, mas em nós mesmos. Nós conseguimos observar isso, né, mais lucidez, né, vários sintomas aí que as pessoas vêm sentindo. Só que como não encontra respaldo no velho sistema, ela fica manco, né, as pessoas não dão muita atenção. E na transmissão passada, eu já coloquei ali vários itens, né, que indicam essas mudanças, né, na aurora boreal, né, fenômenos no céu, né, que pode vir com essas mudanças. Então, canalizações já citam também que nós podemos estar vendo novos planetas, novos astros, né, porque o sistema solar ele está aí navegando e adentrando a novos sistemas, né, digamos, se aproximando de Órion, né, algo do tipo. Então, aqui é um fenômeno já antigo, né, mas continua sendo registrado mais uma vez. Em algumas épocas do ano, uma faixa vertical de luz brilhante pode ser observada no céu antes do nascer do sol ou após esse pôr do sol, né?
Trata-se do fenômeno de luz zodiacal, que já foi tema do doutorado do famoso ácido Rock. A luz zodiacal é bastante tênue e pode ser vista no céu ocidental. Ela é criada pela luz solar refletida na poeira existente no plano das órbitas dos planetas, especialmente Júpiter, que cai em direção ao Sol em formato de espiral. Essa poeira tem como origem o impacto de asteroides, cometas e material remanescente da formação do Sistema Solar. Então, assim, aparentemente não seria assim um fenômeno estupendo, né? Tem a ver com partículas subatômicas de plasma, né? Que fica ali. Na transcrição passada, eu passei algo lá que sobre uma faixa, né, que apareceu também, que tem a ver com isso. Então, assim, mas são fenômenos que eles podem se tornar cada vez mais frequentes devido a gente começar a observar o céu com mais clareza, né? A energia está aumentando, então meio que vai clareando mais esses fenômenos antes não vistos, né? Como digamos, um arco-íris. Então podia haver um tempo que nós não víamos o arco-íris. Então se eleva ali a vibração, né? Já que o arco-íris não é muito isso, tem mais a ver com a água, com o sol, com a luz refletindo da água, né? Mas nós observaremos fenômenos semelhantes, mas sendo a luz refletida no plasma, né? Que seria uma matéria mais sutil, né? Assim como são as auroras boreais. Então nós podemos estar apreciando cada vez mais esse tipo de fenômeno. Então vamos para a próxima aqui, passar de forma bem resumidinha. Aqui a tensão na Coreia do Norte, entre a Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos deu uma aumentada, né? A gente acompanhou pelas notícias. E teve navios americanos mandando para lá, por causa da América do Norte, da Coreia do Norte. Às vezes, mais aquela coisa de tensão, né? Para manter o mundo em estado de alerta, manter as pessoas tensas, com medo de guerra. Hoje a gente tem aí vários ataques terroristas pelo mundo, que seria um desespero do velho sistema, né? Como animais acuados. Então, se você acua um animal, ele começa a atacar, ele faz coisas desesperadas. Então, esse velho sistema, esses velhos mafiosos que governam o mundo, vê seu poder enfraquecendo, né? Então, eles tentam de forma desesperada manter aquela velha forma de controle, né? Que é uma forma de controle insustentável e tende aí a ter o seu fim, né? A se findar. Então, eles promovem vários ataques, né? Esse caos é tudo uma manobra de gado mesmo, né? Eles criam isso, eles conduzem a população para que haja isso, né? No caso das imigrações, então eles destroem o país, então onde a gente coloca essas pessoas? Opa, traz para cá, né? Então colocaram na própria casa deles. E a questão do imigrante, ele não quer ir para outro país, eles querem ficar lá mesmo, eles querem que os guerrilheiros saiam de lá, que tirem a guerra de lá para que eles possam permanecer lá, né? Mas os donos do mundo não querem isso, querem o caos. Né? Então eles começam a distribuir o caos pelo mundo todo. Então, vamos aqui para a Coreia do Norte, estava tendo aquelas tensões, né? Ameaça de guerra, vai ter guerra, e não sei o que, vai entrar a Rússia para defender a Coreia do Norte, então a terceira guerra, então as pessoas ficam novamente naquele estado de apavoramento. E a gente vê em canalizações, né? Pelo próprio acompanhamento que a gente vê assim, a história do mundo, existe uma proteção, né? Que não deixa a passar de um certo limite, né? OVNIs que desativam ogivas, mísseis que são lançados que eles desativam também, né? Então, objetos começaram a ser avistados nessa região aqui, né? Na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, nessas matérias aqui, foi dado como um objeto não identificado que, né, passou aqui na fronteira da Coreia do Norte, andou um pouquinho aqui e voltou. E nessa brincadeira de andar um pouquinho aqui e voltou, um site revela que foram tiros de advertência, 90 tiros, outro que foram tiros em direções na intenção de abater o objeto. Então, se um objeto que não é identificado passa, né, no seu território, de um país que se suspeita, né, ser inimigo e tudo, então você vai dar tiro para abater, né, 90 mísseis, né? E sem sucesso, né? Não conseguiram
abater e 90 tiros de advertências, como colocam aqui. Anteriormente se informou que as tropas do exército sul-coreano haviam realizado 90 disparos de advertência. 90 disparos, né? Depois de detectar um objeto não identificado. Imagina se é necessário tudo isso, 90 disparos de advertência. Eles estavam na intenção de abater o objeto. Agora, que tipo de objeto seria isso? Aqui eles falam que revelam que era um balão, um globo, um balão. Né? Que objetivo? Vamos ver aqui se ele fala qual é a intenção do balão. O personal militar da Coreia do Sul é determinado que o objeto não identificado que entrou em seu território no país desde a Coreia do Norte era um balão, informa a agência Yonhap. De acordo com os resultados de análise, cremos que a possibilidade... Análise de quê? De imagens? De acordo com o objeto, for um avião não tripulado é pequena, afirmado um representante do Ministério de Defesa sul-coreano, Moon Chang-jung. Segundo reportados militares, presumivelmente se tratou de um globo com folhas de propaganda. Então, assim, para eles, a explicação que vem dos lados oficiais, né, da Coreia do Sul, que é um país americanizado, é que é um balão. Então, a gente remete àquela velha história, que esse pessoal, assim, parece que a inteligência deles vai ficando cada vez pior, eles vão usando velhos modelos do balão de Roswell, né, do balão meteorológico. Então, agora foi um balão que invadiu a Coreia do Norte. Então, eu não sei, eu vi em meios oficiais, eu não estou entrando muito nessas notícias, mas eu peguei essas duas porque eu achei curioso, né, sempre quando vem com algo assim, essa explicação desse tipo, é o que mais me chama a atenção, eu gosto de expor, né, porque, assim, é algo que está na caruda, assim, pessoal, não sabe o que é um balão. Não acho que não deve ser um avião, não, nós demos 90 tiros, né, mas não sei o que é. É um balão com folheto de propaganda. Cadê a fotinha da folha de propaganda aqui, que o balão jogou? E o balão, ele voa em direção ao vento, né, aí esse balão ele foi, adentrou a Coreia do Sul e voltou. Então, será que o vento mudou? Né? Ou seja, né, eles não sabem o que é. E vários meios falam, há OVNIs lá. Né, apareceram de vários OVNIs. Então, o clima esquentou por lá. Há um certo controle que vem de fora do mundo, né, que protege, que não deixa a questão sair de um certo, né, controle dos caras que estão causando aqui nesse mundo. Né, não deixa esse pessoal destruir o planeta. Então, quando chega naquele conflito que, né, vai desandar, eles falam, não vai ter não. Né, e tem interferência. Então, creio eu, pode ter havido algo desse tipo. Né, então, eles se mostraram ali, né, pode ser. Né, mas aqui, de balão, essas aqui que deram 90 tiros, não conseguiram acertar, bater nada, eu já não acredito não. Então, deixa eu dar uma lida nessa aqui. A Coreia do Sul dispara 90 mísseis e não consegue abater o drone norte-coreano. Então, aqui eles já colocam como drone. Isso aqui é um site mais não tão oficial, né, de jornalismo independente. A Coreia do Norte está conseguindo expressivos avanços. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, que está muito pequeno. Expressivos avanços não apenas na fabricação de mísseis de médio a longo alcance e tecnologia nuclear, mas também no desenvolvimento de drones, aeronaves não tripuladas. Então aqui ele levanta a questão como se fossem uma aeronave fabricada pela Coreia do Norte. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que seja mais um OVNI mesmo ou algum objeto auxílio estrangeiro, que está lá com tecnologia estrangeira. Hoje o exército sul-coreano disparou 90 mísseis para tentar abater um drone norte-coreano que violava o espaço aéreo da província de Kangwon por volta das 16 horas do horário coreano, às 7 da GMT. Fotografando tropas sul-coreanas. Então aqui chama a atenção de fotografando tropas sul-coreanas. De onde os disparos se mostraram inúteis e o drone retornou à Coreia do Norte sem nenhuma avaria. Então, eles conseguiram ver que o objeto estava fotografando. Como? Né? Ao meu entender, o objeto disparava flashes, como um OVNI, né? Às vezes dá alguns flashes, e genuinamente eles podem ter interpretado aquilo como flashes de uma câmera de fotografia. Estão tirando foto. Já que naquela altura não tem necessidade de usar flash. Né? Mas está tirando foto. Como que vai ver? Porque o objeto não vai se faz tirar foto, não tem flash, então você não tem como saber. Né? Eles não conseguiram nem identificar que objeto que era. Então, ao meu entender, era um objeto que disparava flashes, né? Como um OVNI que podia piscar, brilhar ou refletir com o sol, não sei, algo do tipo. E os exércitos das forças conjuntas da Coreia do Sul emitiu nota informando que abriu fogo contra o drone, mas não conseguiram atingi-lo e o objeto retornou à RPD, Coreia.
Coreia do Norte. E aqui algo interessante, ó, em 1916 aconteceu um fato semelhante. Um drone norte-coreano ingressou no território sul-coreano, sobrevoando toda a fronteira com a Coreia, e as forças sul-coreanas não conseguiram obter o. Aqui, eu acho que, embora o hangout passado eu li isso aqui na íntegra, eu acho que está errado isso aqui. Em 1916, as Coreias não eram nem separadas. A separação ocorreu depois da Segunda Guerra, que a Coreia do Norte resistiu. Depois que os americanos destruíram, jogaram lá as bombas no Japão, foram contra a Coreia. A Coreia aqui, então o Japão está aqui, né? O Japão ali estava do lado contra, então tomou ali as bombas, aí teve que sair, porque o Japão estava invadindo aqui a China, tudo. Então aqui ficou a Coreia, as Coreias resistiram também, né? Meio que na mão dos japoneses. E a Coreia do Norte foi a que mais resistiu contra a invasão, porque os Estados Unidos vem aqui e começou a acabar com tudo, né? Matando ali matérias extraoficiais aí, em torno de 60 milhões de coreanos. E a Coreia do Norte resistiu. Aqui ele invadiu, então foi uma área americanizada, né? Até no mapinha aqui você vê uma grande diferença de rodovias e tudo, a Coreia do Norte bem deserto ainda. E aqui eles não conseguiram entrar, né? A Coreia se fechou, se defendeu e não deixou. Então por isso que criaram esse embargo todo e a Coreia tem sido como terrorista, que é os países, né, terrorista não, né, eixo do mal. Então os países que resistem à americanização acabam ficando herdando, né, tendo essa herança de serem excluídos do mundo, né, que nem esse paísinho aqui, eu falo, se você não joga minhas regras, então ninguém brinca nessa brincadeira, né, que nem aconteceu com Cuba. Cuba falou, não queremos vocês aqui, então excluíram Cuba também. Então esses países, eles caem no atraso, né, no esquecimento, não porque porque tem um legislador, não, é porque tem um que quer mandar as regras dele no mundo todo, né, e se você não me dá o que você quer, a gente vem e toma. Então, isso hoje está acontecendo na Venezuela. Aquelas manifestações lá, se vocês forem observar, esses rebeldes estão, como um exército armado, né, eles estão lá com capacetinhos coloridos para dar uma intenção de, não, eles estão rebeldes que estão montando seus próprios equipamentos, não, são equipamentos fornecidos, né, maquiados de uma forma para parecer que não é, né, mas são novos. Então as pessoas têm armas, portam granadas. Então não é diferente do que aconteceu no Oriente Médio, está acontecendo aqui na Venezuela, né? Então assim, muita atenção nessa região porque está crítico a situação ali. Então voltando aqui para a Coreia do Norte e a questão dos OVNIs. Então aqui foi alguma data, eu não creio que foi essa aqui. Aconteceu um fato semelhante, um drone norte-coreano ingressou no território sul-coreano, sobrevoando toda a fronteira com a Coreia, e as forças sul-coreanas não conseguiram abater o drone. A Coreia do Norte denuncia exércitos militares conjuntos com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, com o objetivo de fazer chantagem atômica e provocar a Coreia do Norte. O marechal Kim Jong-un declarou que os porta-aviões norte-americanos serão transformados em pó assim que qualquer ato hostil contra a Coreia do Norte seja verificado. Então aquela troca de ameaças parece um joguinho teatral, mais para manter o mundo sob uma certa tensão. Mas não chama a curiosidade, nós queremos saber o que de fato está acontecendo, né, se teve OVNI, não teve. Mas essa explicação de velho, quando fala, não, era um balão. Então a gente já suspeita, assim, não tinha um OVNI ali, algo que eles não conseguiram identificar, muito menos abater. E esses países têm uma tecnologia militar muito grande, na Coreia do Sul, para não conseguir abater um balão. Então, opa, tem algo lá que realmente eles não tocam, né? Então levanta a questão, por que se a Coreia do Norte é um problema de tão longo prazo, por que eles não invadem de vez, tomam e dominam o país assim como domina com vários, né? Talvez tenha algo protegendo, né, evitando esse conflito, e é uma tecnologia muito superior a que é exposta aí nos bens militares. Neste exato momento, então aqui eu vou ser bem direto, deixa eu já ler essa parte. Estamos aumentando a densidade óssea. Nossa densidade óssea é administrada por um gene conhecido como proteína 5, de baixa densidade, associada ao receptor de lipoproteína, ou LRP5. A osteoporose ocorre quando há mutações na LRP5. No entanto, um tipo diferente de mutação está acontecendo e pode garantir que a função da RP5 seja ampliada e, com isso, os problemas de densidade ósseas podem estar com os dias contados. Essa mutação foi encontrada por acaso quando um americano sofreu um acidente e os raios-x mostraram que ele e os demais membros da mesma família tinham ossos expressivamente mais fortes e densos do que a média. Essas pessoas parecem mais resistentes à lesão e ainda melhor
degeneração do esqueleto. Melhor contra a degeneração, né? Essas ossos duram mais. Agora, a indústria farmacêutica está estudando essa mutação para empregar em terapias contra a osteoporose e outras doenças do esqueleto. Então, essa aqui é a parte mais interessante que eu queria comentar. Eu vou sendo logo direto. Vocês já conhecem os crânios de cristais. Crânios de cristais, deixa eu já jogar aqui. Opa. Então, vamos fazer dessa forma. São esses daqui. Alguns, né, pessoas que tiveram esses crânios em mãos, eu não sei se eles são preenchidos dentro ou se possuem um vácuo, né, como se fosse um crânio humano mesmo, né, já que o olho aqui é fechado. Ou se foram preenchidos após. Aqui, ó. Então, creio que pelas imagens assim parece que são, de fato, eles são preenchidos, né? São inteiramente aqui é um crânio certamente fabricado. Então, muitos crânios são de fato esculpidos, né? Esse aqui, ó, na cara que é esculpidos. Mas teve um tipo de crânio que as pessoas que analisaram falaram assim, são perfeitos, feitos de forma perfeita, né? Parecendo como um crânio mesmo. Só que aí eu levanto essa questão. Eu queria saber se dentro, né, tem um oco, como se fosse realmente imitasse perfeitamente um crânio humano. Então tem um filme lá, né, o do Indiana Jones e os Crânios de Cristais, que também levanta a questão, no final, né, de que eram seres verdadeiros, né, eu acho que eles, na hora que juntam eles 12 crânios, eu acho que o resto do esqueleto é completado desses seres, e eu não lembro bem, mas ficam meio que vivos, né, e vão embora, ou algo do tipo. A questão é, em civilizações mais evoluídas, né, que tiveram seu desenvolvimento espiritual, a tendência é nós não temos um corpo assim tão frágil, né, que nem o nosso corpo. O nosso corpo é coisa que quebra, né, os ossos. E aqui, então, a evolução demonstra que estamos passando por essa evolução, né? Ter ossos cada vez, digamos, cristalizados, assim como são nossos dentes, né? Então é sinal, sim, né? Estamos partindo para uma nova etapa da humanidade e que esses crânios também possibilitam de ter seres que possuem de fato crânios de cristais, né? Esqueleto de cristal, cristalizado, né? O restante do composto orgânico dele, dificilmente a gente vai imaginar, né? Mas teria que primeiro ter um contato com essas raças para ver direito como que é a biologia deles. Mas nós caminhamos para isso, né? Para ter os nossos ossos cristalizados e futuramente aí, digamos, um esqueleto bem de cristal mesmo. Então, aí a gente volta, como coloquei aqui nas crânios de cristais, não seria, podem ser simples peças esculpidas, né? Mas às vezes objetos esqueletos reais, né, de seres de outro mundo, ou que puderam trouxeram, deixaram aqui, né, por algum motivo. Não esse, né, não esse tipo aqui, porque está na cara que isso aqui são peças esculpidas. Né, mas às vezes peças esculpidas que relembram, né, o esqueleto de seres reais também. Né, aqui um esculpido bastante realista. Bom, então é isso aí. Aqui, então, na mesma pegada de evolução, os fones que você vai colocar no ouvido. Deixa eu olhar aqui a parte que ele funciona. A ferramenta mais aqui, a ferramenta de mais tradução. Tradução em tempo real. A ferramenta de tradução instantânea é a que mais chama a atenção no novo fone. O recurso é fruto de uma parceria do aplicativo e Translate com 40 idiomas disponíveis. Ao conversar com uma pessoa que fala um idioma diferente, basta permitir que o microfone do celular conectado ao app da Brage capture o diálogo para receber tudo traduzido no dash via Bluetooth. Então, o que seria isso? Bom, é tradução instantânea, né? Então, mas a gente espera que evolua bastante ainda. Como eu falei no vídeo passado, eles precisam colocar uma inteligência artificial que, por exemplo, às vezes eu começo uma frase, então as pessoas já sabem qual que é o final da frase, porque são
frases, digamos assim, manjadas, né, que ligam umas às outras. Então tem alguns aplicativos, tem alguns, por exemplo, celulares, smartphones, que você começa a digitar, então ele já sugere a próxima palavra, que é a que você vai usar. Né? Hoje eu vou, então, sair. Então já coloca ali sair. Então é uma inteligência artificial que tem ali, que já detecta, né? Então você vai sugerir ali, você vai só clicando nas palavras e vai sendo escritas. Então, os meios que, por exemplo, que é do Google, se a gente coloca atrás do texto ali, ele não fica perfeito. Né? Então é preciso melhorar isso daí. No YouTube, quando você coloca ali, então, legenda, se você colocar a legenda aí embaixo, vai aparecer o que eu estou falando. Né? Só que o meio não consegue captar ainda perfeitamente o que eu estou falando e escrever ali embaixo. Né? Então a tradução fica horrível. Né? Então se esses aparelhos forem assim, não serve, não adianta muita coisa. Certamente que eles devem ter melhorado isso. Né? Mas eles podem melhorar a um ponto de ter uma tradução perfeita. Né? Mas precisa usar ali a inteligência artificial, nesse software, desses aparelhinhos. E eu chamo a atenção, por exemplo, vários contatados, né? vários livros que tem de pessoas que contataram outros seres, que chegaram no ser e não conseguiam entender nada do que ele falava. Eles vinham lá com o aparelhinho, colocava aqui, ou um colar, algo do tipo, e a pessoa começava a ouvir perfeitamente o que o outro está falando, né? Que o outro ser, que o ET está falando. Certamente é uma tecnologia muito mais avançada, nós estamos engatinhando. Então eu falei, isso aqui não é invenção, isso aqui é uma cópia, né? Então estamos engatinhando nesse campo. Eu creio que o dos aliens, ele capta a intenção do que a pessoa está falando e traduz ali a intenção, né? Já que a gente não tem aquela telepatia para pegar de via telepática, como aquela de falar em várias línguas, né? Que seria, você pega a telepatia do que está falando, então todo mundo entende, mesmo todo mundo falando línguas diferentes. Então o do ET ele capta isso. Né? Então a intenção, então você vem, traduz a intenção e você recebe ali na sua forma de entendimento, né? Dentro da sua mente. Então assim, o livro Ame o Menino das Estrelas cita algo parecido, né? O Pedrinho lá contata o ET dá um aparelho para ele e começa a ouvir perfeitamente. Né? Fora várias outras tecnologias que esse vídeo expõe, né? De uma forma bastante realista e detalhada, né? Que vamos supor, o Pedrinho ele vai na nave lá. E ele fica com um certo receio, fala, nossa, é minha avó, vai sentir falta de mim. E aí ele começa a ficar preocupado. Então o Pedrinho vai lá e lança uma sonda. O Pedrinho é o ET, né? Lança o AMI, que é o ET, lança uma sonda e vai lá na casa da mãe dele, que é essas sondas, né? Só que a sonda filma, né? A casa, a avó dele dormindo. Ele fala, nossa, era tão real que eu pensei que podia tocar ali, né, a imagem. Né? Então, assim, o grau de tecnologia que eles têm de realidade, né, de mexer assim com a realidade. Então, assim, a gente caminha. O que aparece que esse pessoal todo do topo aí, a gente já sabe, já conhece, né, que existem essas tecnologias, eles não querem mesmo essa abertura, mas eles copiam alguma coisa ou outra e às vezes libera por algum motivo ou não para a humanidade. Né? Então é isso, a gente estamos caminhando. Então, só fazer um comentário que eu fiz no Hangout anterior, que eu não compartilhei a tela. A humanidade assim, está passando por um boom tecnológico muito grande, muito acelerado. Creio, como eu comentei, creio que é para se equiparar, né? Não se equiparar porque a gente estamos muito distantes, mas que a gente possa ter o mínimo grau de entendimento para entender essa outra espécie mais evoluída em tecnologia, pelo menos. Né? Então a gente estava muito lá embaixo, a gente não tinha tecnologia nenhuma. E como você vai contatar seres que vêm de naves, que não navegam por velocidades, dão saltos, né? Eles entram em buracos aí de minhoca e dão saltos, né, em portais. Então a gente não tinha capacidade de compreender isso. Né? Então você ia ver aquela tecnologia e falar, nossa, é magia, são deuses. Né? Então, assim, esse tipo de contato para a humanidade não ia acrescentar em nada. Né? Você ia começar a ver uma raça superior, né? Acha que são salvadores. Então, o que pode estar sendo feito? Está sendo dado esse boom, esse impulso tecnológico para que a humanidade possa se comparar e ter o mínimo grau para poder entender o que é essa outra raça, o que é essa outra cultura. Né? Então aí vai poder ter uma troca de ideias. Né? Não equiparar, né? Mas chegar perto e a gente vai conseguir visualizá-los e falar, opa, agora eu entendo o que é isso. Toda essa parafernália, que muitas pessoas hoje ainda falam, é impossível o ET vir aqui porque nenhum objeto viaja mais que a velocidade da luz. Então a gente está nesse grau ainda. E a ciência está aí, então, mostrando, opa, agora conseguimos filmar fotos de luz. Né? Opa, tem objeto que sim viaja.
Estamos nesse campo, né? A física quântica está dando um boom também, uma aceleração para isso, para que essas pessoas entendam, né? Para que a humanidade tenha a capacidade de compreender, se equiparar, menos chegar perto, para poder ter esse contato, para poder ter essa abertura, né? Porque outra raça para vir aqui, a tecnologia deles já são muito avançadas, muito, muito, muito mesmo, né? Então a gente está começando a ter esse boom para chegar pertinho e não tem momento certo ter esse contato, então você vai até saber que tipo de aparelhinho você vai estar usando para estar falando com eles. Aqui já para finalizar, eu vou deixar isso aqui por final, que é bem interessante, né? Como que está em off, vocês podem acelerar e já pegar eles. Aqui é ciclos temporais que eu quero falar. 1985 nevou em Minas Gerais. Não nevou pouco, teve bastante neve. Aqui, com uma paisagem, como falam, como disse, bastante europeia. Até tentaram fazer os bonequinhos de neve lá. Não só em Minas, mas em parte ali do Rio de Janeiro, né, estados que alcançam até 40 graus de temperatura. Então, em alguns momentos do dia ou da noite, chegando a menos 15 graus. Se isso acontece hoje, as pessoas falam, nossa, estamos chegando a um período glacial. Vamos ter gelo, vamos abandonar o país, porque vai congelar tudo aqui. E isso não aconteceu, né? Voltamos ao tempo. Então eu falo aquela coisa de ciclos, né, de tempo. Ciclos de informação, que você tem que sempre se expandir. Então aí você tem esse ciclo de informação, tem o ciclo temporal também, né? A Matrix, ela reduz ela nos coloca num círculo de informação muito pequeno, né? E considerando o fator tempo, então o círculo temporal que nós vivemos é muito pequeno, que é um círculo temporal de uma vida. Mesmo assim, as pessoas não vivem esse círculo temporal de uma vida, elas reduzem ainda menos porque a memória delas é fraca, né? Então, o círculo temporal delas, a Matrix tenta reduzir a 1 ano, para que ela tenha conhecimento de 1 ano no máximo, né? Para que não saiba, que não tenha memória do que aconteceu há tantos anos atrás. Né? Então, se isso volta a acontecer, eles manipulam da forma que eles querem. Vai acabar o mundo porque vai congelar tudo. Né? Mas se você expande esse círculo, você sai desse círculo menor e pega o maior, você vê, não, isso já aconteceu, então são só períodos. Né? Há períodos que vai fazer muito mais frio, há períodos que vai esquentar mais. Né? Mas a Matrix te coloca 1 ano, porque dentro de 1 ano ela coloca vários eventos, várias datas e te prende ali, mantém o gado distraído, ocupado com suas distrações. Então, se a gente expande um pouco mais, né, se começar a nevar algum dia em estados, aí a gente vai ver que não é novidade. Né? Terremotos, a gente está vendo terremotos recentes, fala, nossa, nunca houve terremoto no Brasil. Houve sim. Né? Se você pegar e for pesquisar, vai ver que em épocas passadas também já teve tremores aqui. Né? Então são ciclos, né, que a gente perde porque a nossa história é reduzida. Quanto menos informação o gado tiver, melhor para os controladores. Né? Então a gente tem esse isolamento, a gente somos isolados geograficamente, culturalmente, né? Temos pouco conhecimento de outras culturas. Os povos, tem que separar o gado, cada nossa baia, né? E cada dono cuida ali do seu rebanho. Mas é isso aqui. E esses círculos, considerando círculos maiores, a gente vai ter as transformações da Terra, que a Terra passa periodicamente, né, que as pessoas chamam de apocalipse. E quando se aproxima esse círculo, esse momento de fechamento de ciclo, nós não vivemos milhares de anos, nós vivemos aí alguns anos, né, 60, 100, que é uma coisa muito pequena. A pessoa não vai ter noção do que está acontecendo, né, porque ela está vivendo o animal humano. Ela não incorpora a alma, que a alma sim, já conhece esses círculos, já passou por vários ciclos. Né? Então a alma não se espanta com nada disso, nem se preocupa, né, se o mundo vai acabar ou não, se ela vai morrer ou se vai continuar, não há essa preocupação. Né? Por isso que a gente tem que expandir em conhecimento e acessar esse conhecimento interior, né, que mesmo que a matéria física não possa expressar, você se expressa interiormente, né, de forma quântica. Então eu chamo a atenção para outro detalhe, né, para usar como exemplo, que eu vou falar disso talvez em outro vídeo também, né, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Ignorância e preconceito. Né? Então, quanto menos conhecimento que a pessoa tem, né, de forma de ignorância, que a gente coloca, mais preconceituosa ela vai ter. Então, o exemplo que eu usei é, por exemplo, assim, vamos fechar esse ciclo temporal. Então, quanto menos tempo de vida você tem, menos conhecimento você tem. Né? Só que como você tem a sua vida, é aquele tempo, para ela aquilo é o seu 100%.
né, que você acha que é tudo. Então você acha que sabe tudo porque você tem aquele 100% da sua vida. Então vamos considerar, por exemplo, uma criança de 5 anos com uma criança de 1 ano. Então se você pede para um adulto falar qual que é a diferença das crianças, você vai olhar, opa, claramente, uma tem 5 anos, a outra tem 1. Mas para isso, para você, tanto faz aquilo. Né? Você não vai julgar uma, você só entende que isso é um processo de crescimento, cada uma. Então assim, nem se coloca a questão. Você vê e fala, é comum, é normal. É a vida, é a natureza, é assim. A gente não coloca preconceitos daquilo. Fala, não, aquela é melhor, aquela é mais forte. Não existe isso. Né? Mas nós identificamos isso. E para a criança ali, é uma diferença gritante. É uma diferença assim, estupenda. Né? Porque elas têm falta de conhecimento. Né? Aí você pega esse mesmo exemplo e coloca então a pessoa de idosas, né? De 60 anos e uma de 65. E pede para alguém falar a diferença. Você não vê olhando as pessoas. Né? Essas pessoas elas têm um ciclo, então elas têm vários ciclos de 1 ano da criança ou de 5 anos. Né? Elas têm muito mais conhecimento. Então, as diferenças, quando você tem o conhecimento, as diferenças desaparecem. Você não vê aquele espaço de 5 anos. Né? Então, eu faço aí uma analogia com as pessoas que estão em conflitos com outras raças, outros povos, outros modos diferentes de ver. Né? Elas veem diferença porque não têm conhecimento, elas estão se vivendo naquele ciclo fechado. Expandindo um pouco mais, bem mais, né? Não apenas 60 anos, mas milhares de anos, milhões, bilhões. Para quem olha de fora, de um ponto de vista mais evoluído, não consegue ver muita diferença, ou não vê diferença de nós para os animais. Eles vê uma igualdade. Assim como quem vê uma criança de 1 ano, 5 anos, os animais estão em desenvolvimento ainda. Então vê que são iguais, né, em essência. Então é bem isso que a gente precisa. Né? Talvez eu desenvolva melhor esse tema em outro vídeo só para falar sobre isso. Mas a princípio é isso. Quanto mais ignorante, mais preconceito a raça vai ter. Então a raça ela precisa quebrar essas fronteiras culturais, né? Entender o outro povo, integrá-lo, né? Ter conhecimento para que fuja a ignorância. Então quanto mais ela se amplia, né? Então é como aquela pessoa de 60 anos frente à criança de um ano. Porque enquanto a gente estiver separado e ignorando outras culturas, nós somos como as criancinhas de 1 ano. Né? Separadas, isoladas, e coloca um monte de coisa na nossa cabeça, então a gente começa a criticar outros povos, né? E por aí vai. Finalizando, a síndrome do cadáver. Essa síndrome do cadáver, em uma transmissão passada, eu falei sobre a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, vocês podem vir aqui e colocar aqui, ó, síndrome de Tourette. Já aparece ali, ó. Então vocês podem dar uma olhada. Tem um documentário que eu vi aqui, esse daqui. Ó, 3 homens com síndrome de Tourette. Então é isso. O que é essa síndrome de Tourette? Eu vou indo logo direto ao ponto, né? Usando a espiritualidade, não a ciência normal, que não vê o outro campo. Né? Como eu já falei em vídeos anteriores, nós estamos envoltos em energias, envoltos da campo mental. Então, se eu chego perto de uma pessoa, as minhas ideias estão emanadas aqui nesse campo mental, né? E essa pessoa ela pode captar. Né? Essas pessoas que têm essa síndrome de Tourette, elas captam as ideias. Né? Elas têm pensamentos, nós também temos pensamentos. Então, se você vê uma pessoa, você pensa algo sobre essa pessoa. E o que eu pude observar, geralmente o que você tenta esconder, o que você não fala, o que você pensa, aquela pessoa é assim, assim, assim. Essa pessoa que tem a síndrome de Tourette, ela tem aquele tique nervoso e aquilo sai. Né? Como se fosse uma falha ali no processamento dela, que é para... Isso você não fala, é aquilo que ela fala. Então ela meio que tenta segurar, então ela dá aquele tique, né, aquele explode e tal, e ela fala. Ela ofende as pessoas. Então uma pessoa obesa, ela fala, gorda, fica comendo muito. Né? Vê alguém, ela xinga, e assim, para ofender. Né? Qual que é o tratamento que é sugerido para essas pessoas? É uma espécie de retiro que eles fazem, o que dá mais resultado. Então eles fazem um retiro, que é mais ou menos, digamos, se espiritualizar. Né? Conhecimento. Sair desse caos, né? Sair da cidade, ir para um ambiente mais tranquilo. Meditação, por quê? Isso eleva a sua energia. Eleva a vibração. Elevando a vibração, você sai daquele campo que tem um monte de encosto, um monte de obsessores. Né? Então, por exemplo, se você está numa energia densa, baixa,
e tem essa síndrome, você vai pegar um monte de serzinhos que tá ali só querendo matar e não sei o que, só xingando. Então a pessoa xinga o tempo todo, que é a situação da humanidade. Então quem tem essa síndrome não fala um elogio na hora que tem um tique. Ela xinga. Sempre xinga, sempre deprecia. Né? Então é algo interessante. Né? Até interessante porque revela o que a pessoa não quer revelar. Então todos nós assim temos coisas que não falamos. Né? A gente vê nas pessoas e não fala. Então essa síndrome vem e revela. Então a pessoa, acho que sabendo disso, deve olhar para dentro de si mesma e analisar os seus preconceitos. Né? Porque você está no campo baixo e está julgando. Então quando você sair disso, você já não vai ter aquela coisa de querer ocultar coisa de você. Né? De não querer falar, de não falar a verdade para as pessoas. Não vai ter mais isso. Né? Que é o que a gente precisa para estar evoluindo para o próximo nível, onde que nada há encoberto. Onde o seu campo mental, se você se conecta com a pessoa sabe tudo sobre você. E se você tem algum defeito, você não vai ter vergonha desse defeito. Algum pensamento ruim, você não vai ter vergonha sobre isso. Né? Porque você não tem que esconder nada de ninguém. O outro não vai te julgar por isso. Então cada pessoa vai passar a ser o que é, não máscaras que nem a gente vê nessa sociedade. Então essas doenças síndrome de Tourette é interessante por causa disso. Ela mostra isso, ela expõe isso. Né? Então as pessoas sinalizam isso. E essas pessoas, ao meu ver, são como é um tipo de médium, né? Só que não tem ali o regulador, não tem um momento. Então assim, tem hora que dá o tique, bateu o sinal, ela vai e fala. Aí depois volta ao normal. Volta, a pessoa sem vergonha, pede desculpa. Né, mas ela tem aquele mecanismo que qualquer pessoa, se tivesse esse probleminha, também ia falar pior que essas pessoas. Né, ia criticar pior. Né? Então é isso. Então são a similaridade que tem com essa síndrome do cadáver ambulante. É isso que ela capta coisas do astrais. Capta o que está no campo, né, no invisível. Que a ciência acha que não é uma falha no cérebro dela. Né? Então se a ciência não integra isso, dificilmente vai poder ajudar essas pessoas de forma mais direta. Adolescente com síndrome de cadáver ambulante viveu 3 anos achando que estava morta e em estado de decomposição. Desde os 14 anos de idade, a jovem Harley Smith achava que estava morta e que seu corpo estava em putrefação e tinha certeza de que sentia seus órgãos se desfazendo. Apesar da pouca idade, a adolescente sofreu de uma síndrome raríssima chamada síndrome de Jules-Collard. Jules-Collard foi a pessoa que descobriu essa síndrome. Nessa síndrome, também conhecida como o delírio da negação, delírio de negação de órgãos, o paciente tem a certeza sobre o delírio de estar morto ou de que seus órgãos estejam paralisados ou podres, ou ainda que seus amigos, familiares e o mundo à sua volta não existem. É muito comum que os doentes percebam o cheiro de sua carne em putrefação ou sintam que estão sendo devorados por vermes. Seus portadores creem verdadeiramente que estão mortos e seus corpos já não existem. Alguns realmente acabam morrendo mesmo porque não se alimentam, porque pensam que mortos não devem ingerir alimentos. Então aqui, indo bem direto ao ponto, ao meu entender, né, sempre deixando claro, é o meu entender, é o meu ponto de vista, essas pessoas estão obsediadas. Então tem alguma pessoa que desencarnou, a pessoa que desencarnou, mesmo nós que estamos vivos, nossa energia está em nós e em várias pessoas, né? Porque nós estamos, nem sempre a pessoa está centradinha ali, né? A pessoa que tem a questão de não viver no agora, ela que vive no passado e no futuro, né? Também ela não está nela, né? Quando você não está no agora, você também não está em você, você está em outras coisas, a sua energia está espalhada, né? Você fica fragmentado. E com a pessoa que desencarna, ela está mais fragmentada ainda. Né? Então, parte dela está numa pessoa, né? Geralmente familiares. Né? Então, por isso que sempre chama atenção para esse exercício de estar no agora, focar na sua respiração, né? Porque você se centra, se desfragmenta, então você consegue ficar exatamente nesse tempo e exatamente no lugar onde você está. Né? Que não é a realidade da maioria das pessoas. Então, vamos voltar para a síndrome do cadáver. A pessoa desencarnou, ela fica fragmentada, então parte dela vai e ancora na menina, né? Só que ainda ela está no seu corpo que está decompondo. Então as pessoas que são médias, elas sentem um cheiro, o mental dela se mescla entre simbiose com o desencarnado, seja o desencarnado que está ali como obsessor, ou como alguém assim, essas pessoas não é que querem fazer o mal, né? Estão em estado de desespero, então procuram algo para se agarrar, né? Então vê lá a menina por algo
que alguma simbiose, algo que gostou, né, de igual, por algum motivo, foi lá e juntou. Então, essa menina, como uma espécie de médium, ela começa a ter as ideias, né? As ideias ficam confusas. Então ela, eu estou morto, eu não tenho corpo, né? Que é da entidade. Né? Resumindo, é isso, é a entidade, é a pessoa que está ali. Então, assim, no decorrer aqui a gente percebe mais isso. Aqui fala um pouquinho mais sobre a síndrome. A síndrome foi descrita pela primeira vez em 1880 pelo psiquiatra francês Jules Gottard. O fato de acreditar já estar morto, ter apodrecido ou estar apodrecendo demonstra que o paciente está em um estado depressivo de pensamento. Então, assim, a pessoa está para baixo, né? Está down, onde que você entra na faixa desses espíritos desesperados, apresentando quadros melancólicos e variando de formas leves, onde pacientes expressam sentimentos de desespero e a casos extremos, quando o paciente realmente nega a existência do mundo. Harley só recuperou a compreensão do que estava acontecendo com auxílio profissional e assistindo filmes da Disney. Então, filmes, a arte ela tem essa intenção de levantar você, de dar um up, de te mostrar coisas novas. Por exemplo, como eu falei, o filme Avatar, né? Se você assiste aquele filme, ele mostra como se fosse um filme numa dimensão mais sutil. Né? E é um filme muito bom, que sempre eu acho interessante as pessoas verem. Então, que eles colocam o ser humano como sendo parasita, né? Ignorante da sua própria loucura. Como eu citei, como a moça lá, que eu esqueci o nome da IT, fala pro Jake Sully, né, que é o humano que foi lá para integrar com eles. Então ela fala, não sabemos se a sua loucura pode ser curada, a gente vai tentar. Né? Então, assim, o ser humano vive em estado de loucura, mas não sabe que está louco. Então, assim, como, digamos, estão os espíritos, né? Esses espíritos perdidos aqui. Simples, exclusivamente aos Estados americanos, Harley só recuperou. Então aqui, com a ajuda profissional, assistindo filmes, né, a arte embora a arte ela é muito usada para subliminares, para prejudicar muitas vezes a humanidade, mas tem aquela arte que tenta elevar. Né? Por exemplo, Monstros S.A., né, o desenho que assistiu Monstros S.A. lá, que a mensagem final e principal do filme é essa. Os monstros, eles assustavam as pessoas, as criancinhas, e esse susto gerava energia, né, da qual eles alimentavam o mundo deles. E, no final, descobre, né, eu vou fazer um spoiler para quem não assistiu, mas eu acho que todos já assistiram, que eles alegrar as crianças gerava muito mais energia. Né? Que a energia que a criança ficava alegre quando via as brincadeiras, via aquele monstro fofinho, né? A energia era estupenda. Então, assim, o filme já deu uma grande dica. Né? Então, esse é o objetivo da arte. Né? Então, a menina deve ter visto algo desse tipo, né? Que já eleva, que mostra que o humano tem uma capacidade incrível. Né? Disse Harley. Quando voltei para casa, senti vontade. Aqui. Um dia estava na aula de inglês e eu tive a sensação muito estranha de que estava morta. Então, assim, de repente, né? Então, algo passou por lá e pegou ela. Não, e, assim, uma doença dessa não acontece assim, do nada. Uma pessoa normal, né? Por que vai desenvolver algo assim? Né? Como que a ciência explica isso? Não explica, né? Porque ela ignora o outro lado, né? O mundo dos espíritos. E uma pessoa normal, assim, de repente se manifestar isso, não tem um porquê. Né? Se não tem algo por trás. Então, um dia eu estava na aula de inglês e eu tive a sensação muito estranha de que estava morta ou eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. Né? Então, assim, algo que afetou a mente mesmo. Né? Fui na enfermaria da escola e fiquei perplexa porque não encontraram nada de errado comigo, disse Harley. Quando voltei para casa, senti a vontade de ir ao cemitério só para ficar próximo de pessoas como eu, que também estavam mortas. Mas, como não vi ninguém nas covas, voltei para casa e tentei dormir. Então, ela pensou que estava morta, logicamente já em simbiose com o ser, né? Foi lá e... Então fica aquele conflito, né? A pessoa vive um conflito muito grande. No caso dessa adolescente, a certeza de estar morta durou mais de 2 anos, até que ela tivesse coragem de procurar ajuda em um psiquiatra. Ao total, foram... Então, depois que ela falou que assistiu os filmes, né? Ou seja, a pessoa continua aqui se instruindo, porque a arte ela te leva a uma certa instrução. Né? Já que a pessoa não conseguiu lá, ninguém levou ela no centro, né? O espírito resolveria isso. Né? Leva lá, mas não aquelas pessoas céticas, as pessoas que realmente estudam.
né, que entende, ou que tem a evidência, que vê, né, fala, ó, você está com isso. Né, logicamente não vai falar porque a pessoa vai se assustar. Né, as pessoas que... Bem, a pessoa está sendo morta, se você falar, ó, tem um morto encorado em você, a pessoa se assusta. É incrível. E piora. Então ela fala, ó, fica aqui, vamos tomar um passo ali, então assim que vão tratando essas pessoas, né, e vão tirando os encostos delas. No caso dessa adolescente, a CPI então durou 2 anos, né, até que ela tivesse coragem de procurar ajuda, então ela deu um up lá vendo os filmes, se distraindo, né, botando na cabeça em outras coisas que elevassem. Então ela foi procurar ajuda. Ao total foram 3 anos de angústia. Hoje, finalmente livre da síndrome, ela disse, ser um cadáver foi a experiência mais estranha da minha vida, mas estou muito feliz porque eu consegui sair viva. Aqui eu acho que eu pulei a parte, eu não vou ficar procurando agora, mas ela fala que pretende usar a experiência para ajudar as pessoas, né, que têm a mesma síndrome que ela, não só no estado dela, mas em todo o mundo. Não sei se editar aqui tirar a parte ou eu pulei mesmo. Bom, mas eu não vou prolongar muito esse vídeo. Então, assim, por que uma adolescente, né, de 14 anos vai passar por isso? Aí fica aquela dúvida. Mas muitas vezes, como eu comentei, então, né, para colocar o mesmo comentário aqui, se eu venho para ajudar, vamos supor, alguns vai lá e ajuda a tratar nessa questão. Manda alguém para ajudar nessa questão. Só que eu não sei que questão que é, né? A melhor forma de eu saber o que eu tenho que fazer é passar por aquilo. Então essa adolescente pode ser um espírito antigo, né? Que veio, se colocou aqui é o nosso personagem, então você coloca o personagem e você submete o personagem àquele flagelo, né? Pode dizer, né, aquela coisa que ele vai ter que tratar. Então ele passa por aquilo, só que você tem assistência, você tem você mesmo, né, o seu eu sou está lá observando e não deixa sair do certo limite, então deixa você um certo tempo ali para você vivenciar, saber o que é aquilo, saber o que você vai ter que tratar, né, e no momento certo você vai lá e tira, faz o resgate, né, a pessoa ela sai, então ela conseguiu sair, né, se recuperar. E geralmente as pessoas que são ativistas por grandes causas, elas passaram por aquele problema. Então elas entendem aquilo e começam, né, a ativar para tentar resolver aquilo e ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes. Então muitas vezes são almas antigas que se submetem, né, assim como, digamos, Jesus teve que se submeter e encarnar na humanidade como um humano, né, para poder ajudá-los e falar, ó, assim, assim, assim que sai, que é o caminho da saída. Né? Então a gente pode julgar, era um espírito que estava dado, era ruim, né? Se ela de fato fosse um espírito novo, né? Um espírito ruim, que fez muita coisa ruim, ela não sairia disso, né? O outro, por simbiose, arrastava ela para baixo. Então ela, ao contrário, ela se juntou e deve ter arrastado o outro para cima, porque a questão, o que faz no centro? O obsessor vem até você, né? Fica acoplado, e você indo no centro, você se eleva e eleva a criatura junto, que faz o caminho dela. Né? Não é aquela coisa de expulsar, que nem as igrejas pop aí fazem, né? Expulsa é o demônio, né? E bota ela para fora, ela vai mais revoltada ainda, pega outra pessoa e começa a achar que é demônio mesmo, né? E quando incorpora, fala, eu sou o demônio. Então essa coisa aí que a gente já está cansado de ver. Então é isso, essa transmissão ao vivo. Vamos ver aqui, ó, 53 minutos. Ao vivo, não, desculpa, né? Ao vivo foi aqui, ó, esqueci de compartilhar. Estou fazendo aqui, vou publicar sem corte. Bom, então é isso, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo, transmissões. Eu tenho alguns vídeos aqui para poder estar gravando também. Assim que der, né, vários temas para poder estar comentando com vocês. Eu já gravo e publico aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.